Então vamos ao que interessa, né? O tema dessa conversa, né? A IA explicável, né? Então, o que é a IA, né? E na verdade, o que está por trás? Aqui é só uma frase, né, de um editor desse The Guardian. Esse The Guardian tem muitas reportagens muito interessantes sobre esse tema. Então ele diz, não é a popularidade dos modelos que é a problemática, é se eles são justos e podem ser responsabilizados. Então vamos imaginar agora um modelo, né? Quer dizer, um mundo onde você tem esses diversos tipos de modelo operando no dia a dia, né, de uma série de serviços, né? Então, trouxe à tona o quê? A necessidade, né, de que essas técnicas e esses métodos, né, fossem efetivamente entendidos pelas pessoas, né? Imagina ali o exemplo do aprendizado por reforço. Como é que a gente vai entender por que ele tomou aquela decisão, por que ele está dizendo que essa pessoa merece um crédito, aquela não merece, né? Então, assim, isso se tornou um tema global, né? Eu, pessoalmente, é uma das coisas mais fascinantes que eu acho que tem hoje nesse assunto. Isso aqui não está explicado ainda, assim, não está concluído, é um tema que ainda tem muito a evoluir, né? Então, as famosas caixas pretas, né, dos modelos de aprendizado de máquina precisam agora, e aí por uma questão, né, também de direito social, né, serem efetivamente explicados, né? Mas assim, a gente olha e fala, mas sério, né? Não foi sempre assim, né? Isso parece um negócio tão óbvio, né? Mas que, se a gente olhar pelo menos até os últimos... Na verdade, essa é uma conversa que esquentou mesmo, eu diria que nos últimos 3 anos, 2 anos, né? E sim, desde então, isso era... Ninguém estava ligando para isso, né? Eu tenho um exemplo até pessoal. Em 2019, a gente dentro de uma fintech desenvolvendo modelos de churn, né, que prevê quem vai encerrar a conta dessa fintech, uma fintech grande, e a gente, assim, né, confesso, né, a gente comemorava com o gestor da área o fato de que os modelos que a gente gerou via o Deep Learning tinham uma performance bem superior, né, do que as árvores de decisão, modelos mais simples, e todo mundo estava feliz, todo mundo comemorava aquilo, né? Pouco importava se era caixa preta, se não era. O importante é que a precisão dele, vamos dizer assim, né, a acurácia era bem diferente, né? Ou diferente suficientemente a ponto da gente poder comemorar, né? Então, a gente classicamente tem, né, os modelos white box, que a gente chama, né, são essas árvores de decisão, as regressões lineares, onde, muito fácil você saber que decisão ou qual é essa função, o que é importante nesse modelo, quais são as variáveis, né, as features importantes, né? E a gente tem os modelos black box, né, onde você começa a ter um ganho de acurácia, né, que de novo é onde todo mundo sempre olhou, e tem um trade-off aqui de explicação, né? Então eles começam a não permitir, né, que você compreenda efetivamente o que está acontecendo, né? E aí entra basicamente o Deep Learning, que é, né, o que a gente viu um pouquinho antes, que é o avanço, né, das redes neurais, né, as redes neurais profundas. Então, aqui são poucos exemplos, né, alguns exemplos de tipos de modelo, né? Então uma regressão linear, árvores de decisão, SVM, Random Forest e as redes neurais. Quer dizer, então quanto mais você puxar para a acurácia, até hoje, né, em tese, a gente perde em interpretabilidade, né? E aí você fala assim, mas por que eu deveria estar preocupado com isso, né? Por que eu vou me preocupar com a tal da caixa preta? Pelo que eu vi aí, fantástico, né? Esses modelos de reconhecimento de imagem, deep learning, né? Fascinante e tudo mais. Qual é o problema disso, né? É que enquanto essas soluções, esses algoritmos estão decidindo qual é a próxima música que você vai ouvir, qual é o filme que você vai ouvir, vai ver, né? Elas, na verdade, esses algoritmos, né, automatizados, como a própria LGPD chama, a gente vai falar dela, eles começam a decidir
por exemplo, quem vai ser internado ou não, quem vai ser entubado ou não, quem vai numa situação de falta de equipamento ou de recursos, né? Pandemia, por exemplo, quem que já está na hora de ir embora para casa, quem deve ficar mais, quem vai ser mandado embora, quem eu vou contratar. Né? Então começou, essas técnicas começaram a chegar vamos dizer assim, em coisas muito mais críticas, né, do que música, filme, né, etc. Problemas éticos, né? Problemas éticos, né? Então, por exemplo, o tamanho da pena, né, de uma pessoa, né, que tenha ou não, né, uma previsibilidade pelo modelo de alto risco de reincidência. Né? Então, esse cara aqui tem alto risco de reincidência, vamos deixar ele mais 10 anos preso. Né? Assim, a demissão vai ser promovido? Não vai ser promovido. Né? Então, assim, isso é muito óbvio, né, dos países envolvidos, começaram a usar isso pesadamente e começaram, né, aí falando dos Estados Unidos, começaram a tomar processo um atrás do outro e, pô, peraí, não, você tem que me explicar por que que esse algoritmo, né, a própria SAS, né, que é uma das empresas líderes, né, no mundo de analytics, né, tinha modelos construídos para determinados órgãos do governo e que era caixa preta, cara. Isso aqui é a minha inteligência. O segredo aqui é a fórmula da Coca-Cola. Jamais eu vou abrir o meu modelo. Né? É ali que eles ganhavam dinheiro. E isso começou a incomodar profundamente. Né? Então vão ligar os respiradores, vão. Como é que eu vou dizer se o cara tem câncer ou não tem câncer? Né? Então, pesquisadores, né, começaram a documentar, né, isso tudo. E essas decisões, né, ruins começaram a ser literalmente não aceitos. Né? Então, a gente também já viu, né, imagina isso aqui, ó, Google conserta seu algoritmo, Google Fotos confundia pessoas negras com macacos. Né? Quer dizer, isso aqui talvez há 20 anos atrás as pessoas iam rir. Né? Cara, isso aqui hoje é inaceitável. Assim, não tem discussão, né? Então, assim, o que é incrível também, né? Esse avanço, acho que a gente está falando aqui de dois grandes avanços, né? Um avanço, vou dizer que ético-moral, por um lado, ou um grupo cada vez maior, né? Duro com isso tudo, né? Óbvio que tem, a maioria ainda não está nem aí, mas você já tem lá uns 25%, acho que, da sociedade, meu, que não aceitam e brigam e fazem barulho, etc, etc, né? Então, assim, e a tecnologia, né? Quer dizer, você tem dois grandes avanços. Então, eu estava lendo esses dias, né, o Google mesmo, os caras estão assim, com times e mais times e mais times, fazendo, né, desenvolvendo técnicas, por exemplo, de como capturar, né, a cor de uma pessoa, né, de cor de pele. Então os caras já estão mudando a forma que sempre foi usada, buscando coisas novas para não repetir esse tipo de situação. Né? Aqui, inclusive, tem um documentário fascinante aqui sobre esse tema, né? Uma cientista negra que o algoritmo não conseguia reconhecê-la. Quando ela bota uma máscara branca, opa, ela tinha o reconhecimento acontecendo. Quer dizer, uma vergonha, né? E aí, óbvio, né, quando a gente fala de modelos, né, de linguagem, que trabalham com linguagem, imagina, né, os dados que alimentaram esses modelos trazem, inevitavelmente, né, ao longo aí, se a gente pensar, sei lá, se a gente pensar desde que uma Wikipedia, né, começou a tomar forma, ou a internet começou a realmente ter, né, a disponibilização de todo tipo de artigos, de livros, de comentários, etc, etc, o que não sai de sujeira. Né? Então, quem tenta hoje, né, essas big techs, por exemplo, né, que tentam abrir esses modelos de forma ampla, se ferram, porque inevitavelmente estão sujeitos a alguém fazer os testes, né, assim, para buscar esse tipo de, vamos chamar de incoerência, e encontra. Né? O GPT-3, não sei se vocês já ouviram falar, que é a maior rede neural, né, a maior rede de deep learning de reconhecimento de linguagem. Né?
é assim, um negócio incrível. E também acharam problema, tanto é que ela nem foi aberta ainda, porque não se sabe ou não se quer, ou se teme, né, o mau uso disso tudo. Apple, né, Ela foi uma linguagem que utilizou basicamente tudo que a gente tem como livros, de todas as bibliotecas do mundo todo, texto, Twitter, tudo que de alguma forma existe algum texto, ela usou como base, né, de input, né? Só que o problema é que a gente tenta esconder e faz vista grossa que a nossa sociedade já tem direcionamentos, mesmo que todos os nossos livros possam ser lidos, existe uma maioria em algum ponto deles que vai direcionar para um racismo, ou vai direcionar para um machismo. Então, quando a ferramenta mesmo era questionada para ela completar uma frase, então sempre que falava da profissão, e no inglês você não tem muito, né, o masculino e feminino, mas é quando você forçava que a ferramenta pudesse dar um nome ou um sexo para um tipo de profissão, invariavelmente para enfermeiro ou para qualquer tipo de profissão que tivesse algum serviço associado, ele caracterizaria ou com negro ou com mulher, e para presidente de empresa ou para cargos como médicos, etc., sempre era direcionado a frase como sendo um homem. Então, a ferramenta já inicialmente foi entendida como um problema para ser liberada para a sociedade e tiveram que dar um passo para trás e investigar como que você corrige esse tipo de problema, uma vez que, em tese, ela já foi treinada. Então, você teria que forçadamente dizer para o seu algoritmo e para o seu modelo para que ele não seja discriminatório. Muito bom. A Apple, né, também entrando aí, né, as Big Techs querendo virar banco também, virar fintech, né, também foi, né, virou um escândalo global em algum momento quando casal, né, uma pessoa recebia um valor de limite absurdamente diferente da mulher, né, e aí assim, pô, peraí, meu, como é que pode, né? Então assim, isso tudo hoje é um risco para as empresas, um risco de imagem, né? Um risco de processo pesado, né? E mais coisa, né? Então, assim, inocentes identificados como terroristas, pessoas que perderam emprego, perderam licença de habilitação, né, para dirigir, pessoas canceladas, né, no registro eleitoral, pessoas que homens, né? Aqui o problema de pensão, o cara pegar o cara errado para botar na prisão em função no pagamento de pensão. E aí aquela história, né, dos vieses, esses que a gente está comentando. Quer dizer, puxa, até que ponto, né, isso é um ponto aqui, eu acho que para as empresas, né, para a formação dos futuros engenheiros de inteligência artificial, esse aqui é uma síntese também do nosso gol, né, dessa escola, né, que é, pô, peraí, isso aqui o Murilo que trouxe, mas pô, como é que esse cara tem que estar consciente que ele pode estar desenvolvendo um modelo que mantém esse status quo, né? Tu imagina assim, o cara que mora na Rocinha, eu sou carioca, né? A Rocinha é um negócio gigantesco, né? Lá dentro você tem ilhas de classe média dentro da Rocinha, né? Mas pelo cara ter, né, o endereço que ele tem para comprovar é de lá, meu, ele já toma um baita, né, de uma perda de pontos aí no score de crédito, por exemplo, né? Então, assim, isso virou um desafio, né? Então, assim, ninguém pode soltar um modelo que corra o risco, né? As áreas de compliance já estão em cima, né? Para garantir que esse tipo de preconceito não seja perpetrado, né? Seja continuado, né? O que possa existir, né? Então, essa é uma área-chave, né, dessa conversa toda. Então, assim, né, essas caixas pretas realmente dominaram, né, o espaço aéreo, vamos dizer assim, dos modelos dentro das empresas. E agora, olha que interessante, né? A gente vê
a questão da própria LGPD, né? A brincadeira é que assim, pô, viva os europeus, né? Porque a gente só bate palma, né, para o americano, para o chinês, né, com toda a inovação, produtos, serviços. Mas se não fosse o europeu, né, que é o chato, entre aspas, né, na questão aí da privacidade, de que dado você tem, não tem, como é que você pode usar, isso foi, né, óbvio, a inspiração para que a gente já tivesse, e assim, é motivo de comemoração mesmo, né, que a gente já tem também uma lei que nos protege, né? E quando a questão né, esse tipo de caixa preta, né, olha o que diz aqui a lei, né, artigo 20. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Eles chamam de decisão automatizada as caixas pretas. Observados os segredos comercial e industrial, né? Então, assim, o que a gente está comentando no início, né? Isso vai começar, né? Assim, imagina a quantidade de advogados, né, que já não estão entrincheirados aí, esperando que esse tipo de situação aconteça e se multiplique para, por um lado, ficarem ricos naturalmente, mas por outro lado, para ajudar as pessoas a efetivamente terem os seus direitos garantidos. E aí a gente Murilo vai comentar, Murilo, por favor, aqui, como é que a gente resolve isso, né? Que técnicas existem hoje no campo da IA para resolver essa questão? E antes de entrar exatamente na técnica, é bom a gente entender que por que esse ponto ele é importante não só para a gente poder explicar para um cliente como uma questão de LGPD, que o Marcelo comentou, mas ele é uma coisa também importante até para a equipe que trabalha com o assunto. Uma equipe que trabalha como cientista de dados, e isso incluindo a equipe em si que põe a mão na massa, o gerente, o CEO da empresa, todo mundo que trabalha com isso. E esse ponto de entender o que está acontecendo e como o modelo toma decisões, ele também é importante para a equipe que trabalha com isso, porque ela confia no modelo, ela se sente representada e ela entende o que ele está fazendo e ela pode, ao entender, questioná-lo. A gente não pode questionar nada se a gente não tem nenhum entendimento daquilo que está acontecendo. Então, se tem uma caixa preta que algo entra e sai, e aí você fala, olha, o modelo teve uma boa acurácia, então esquece, eu não quero nem saber como é que esse modelo funciona, porque ele está me dando um bom resultado. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. E aí, um dos papers que fala sobre essa questão de explicabilidade de modelos, fez um teste sobre, por exemplo, como classificar imagens de lobos e cachorros. E ele explicou, né, mostrou para as pessoas como que o modelo classificou essas imagens e teve de 10 imagens, 2 casos o modelo errou. E aí foi perguntado para as pessoas se elas confiavam nesse modelo, que foi, na verdade, um modelo que previamente foi criado errado, propositalmente, ou seja, para todos os cachorros foi colocado uma imagem com um fundo com um fundo que ajudava a identificar que era um cachorro, e para todos os casos de husky, na verdade um cachorro husky, né, ele estava com um tipo de classificação de fundo branco, e se era lobo, na verdade o lobo estava na neve, e aí classificou de uma forma correta 8 imagens de cachorros e lobos, mas 2 ele errou. E aí foi perguntado para uma equipe que já conhecia sobre modelo, se eles confiavam em modelos, né, nesse modelo. Uma equipe que era de cientistas da computação, cientistas de dados, perguntou, você confia nesse modelo que só errou 2? Dessas pessoas que foram perguntadas, né, de se acreditavam ou não no modelo, a maioria disse que confiava no modelo porque não conhecia como ele funcionava. E quando foi mostrado para eles como que esse modelo classificava a imagem, ou seja, na verdade o modelo ele olhava o fundo da imagem,
se era neve ou não para classificar se era um cachorro ou um lobo. E como ele olhou que o fundo era neve, ele classificou que esse husky siberiano, na verdade, era um lobo. E aí foi perguntado novamente para essas pessoas, agora que você sabe como o modelo classifica, sabe aonde ele dá peso para a informação, você confia nesse modelo? E as pessoas que antes disseram que não, que confiavam nesse modelo, né, caiu completamente. As pessoas não confiam mais no modelo, uma vez que elas agora sabem como ele funciona, apesar de ter uma acurácia boa com os dados que foram imputados. E isso, tanto para... e uma outra pergunta que também foi feita, que era não só se ela confiava, mas se ela tinha alguma intuição de como que o modelo funcionava. Antes, as pessoas disseram que... Poucas pessoas disseram ou chutaram que a neve poderia ser uma boa variável do problema, e depois que se explicou, a maioria entendeu que a neve sim era o maior peso. Então, isso foi um exemplo de utilizar a explicabilidade de um modelo não só para o cliente final, mas para a equipe que trabalha com o modelo e poder abrir essa caixa preta e poder saber o que está acontecendo nele. É importante para você decidir para onde as coisas estão indo, se o modelo está usando o peso correto, porque para uma próxima classificação ou para uma explicação potencial para um cliente, você não quer passar por uma gafe ou por um problema de explicar para um cliente que ele decidiu que você não vai ter crédito porque você é loiro, entendeu? Tipo, se o seu modelo usava isso como uma informação e você não sabia, e agora você teve que abrir a caixa preta e dizer, olha, é porque você é loiro que o modelo negou o seu crédito. Isso é inaceitável, você tem que explicar isso para o cliente. Então, essa é a premissa que quando a gente fala de explicabilidade de modelos, é a força que isso pode dar, ou seja, a equipe precisa estar sabendo do que está acontecendo. Pode passar, Marcelo? Então ali tem o antes e o depois só, né? Ali então antes 10 pessoas confiavam no modelo, de 10 passaram a ser 3. Antes eram 12 que achavam que a neve tinha peso no modelo, agora 25, depois de mostrando e explicando, 25 acredita que a neve sim é uma boa variável do modelo para classificar. Então a gente tem aqui, pode passar? A gente chama de surrogate models como sendo modelos não necessariamente substitutos, mas modelos que se aproximam. Em engenharia você chama isso como algo que você, se você não tem dinheiro para fazer milhões de testes de aerodinâmica, por exemplo, de uma asa de um avião, você cria dentro de um sistema controlado uma simulação onde você testa todas essas possibilidades de estrutura de asas e você consegue, no fim, saber onde que pesa no seu modelo ou se o seu modelo de asa é bom ou ruim, baseado nesse tipo de simulação. Então, essa é uma analogia que foi aplicada para essa engenharia de dados aqui, essa engenharia de modelos, onde você, não sabendo como essa caixa preta funciona ou como pode ter milhões de variáveis, você isolaria o problema e poderia tentar explicar o seu problema como... Você não pode explicar todas as saídas, você tenta dizer de maneira global como o seu modelo funciona. E claro, para alguns tipos de problemas, que são realmente problemas complexos e problemas novos, um modelo muito simplista não vai acatar a explicabilidade do seu modelo muito bem. Então, modelos de tentar explicar, quando você coloca um modelo de machine learning, ele tem muito mais variáveis, ele pode ter uma classificação local muito diferente do que no global. Então, ali um exemplo nessa reta, tentando dar um fit desses dados, para alguns pontos ele vai errar muito, então não vai ter nada a ver com a explicabilidade, então o seu modelo que você criou para explicar, o seu black box, foge completamente da lógica, né? Então, a técnica que foi utilizada dentro dos surrogate models, um deles, pode passar, Marcelo? Que... Passou aí? Travou? Que é o Lime, que ele inicialmente foi uma técnica que ela utiliza semelhantes, ou seja, você tem uma entrada, um tipo de entrada e você vai vendo como que ela está na saída, né? E você varia muito sutilmente essa entrada
e ao variar sutilmente você verifica como que está a saída. Como você não está falando de um sistema caótico complexo, como você poderia ter em alguns sistemas, a coisa do lado de lá tem que ser próxima. Né? Se você faz um modelo para um cliente que tem 40 anos e é professor, e aí para um cliente que também é professor e tem 41 anos, a saída de lá do seu modelo tem que ser muito próxima disso, porque se ela mudar completamente, esse modelo está muito caótico. Então, esse tipo de técnica utiliza essa aproximação para poder entender no final, falar, olha, eu já consegui entender quais são as coisas que mais pesaram para que ele tivesse essa pontuação. E esse modelo consegue, ele tenta andar em paralelo com o seu modelo black box e se aproximar da mesma saída que o seu modelo teve localmente. E ele fala, olha, aqui, próximo, eu consigo ficar muito próximo do que é o seu modelo black box, e aqui eu consigo explicar. E aí ele vai mudando isso e variando para a base toda. Isso explicando como que é matematicamente o que ele está fazendo. E que no final você teria esse tipo de explicação onde você fala, olha, eu consigo agora entender o meu modelo, se eu fiz um modelo para prever o tipo de doença que um cliente tem, e eu dou o input dos tipos de sintomas que esse cliente está sentindo, e ele no final está me dizendo que esse cliente tem uma gripe. E o que pesou na minha decisão de gripe? Olha, ele está dizendo que ele está com o nariz escorrendo, sei lá, e está sentindo dor de cabeça, mas ele não disse, né, ele falou para mim que não tinha fadiga, mas isso era um peso, então isso pesou contra na minha decisão. Apesar de tudo isso, eu classifiquei ele como sendo gripe. E aí você teria um humano que seja da área, que seja um médico, que possa dizer, olha, o seu modelo, já que é um modelo que você está fazendo para a medicina, se o seu modelo está tomando decisões baseadas em premissas corretas. Aí sim você pode melhorar o seu modelo, aí sim você pode dizer se o modelo, apesar de você não entender como ele roda, você tem um modelo do lado que disse o que pesou na decisão. Então você pode direcionar melhor e falar, não, ele está seguindo a premissa correta, ele está indo para onde tem que ir, né? O que você não pode, no final, é ver que apesar os modelos não podem acertar a decisão, acertar o output, mas por premissas erradas. E isso que você tem que evitar quando trabalha com modelos black box. E saber o que está acontecendo dentro dele é importante para você poder desligar isso e entender como que você corrige esse tipo de problema, se é com os dados, com os inputs, né? E aí depois você tem um outro modelo mais complexo do que esse de olhar localmente. É um modelo que utiliza até a teoria dos jogos, que é o do Shapley-Velos. Ele usa algo muito semelhante ao que o Lime usa, mas ele tenta usar essa informação globalmente no seu modelo e ele acerta, ele tem uma acurácia muito melhor quando ele vai dizer quais foram os pesos naquela decisão em especial. Então, dando um exemplo de como que isso funcionaria, seria um cliente onde falaria, olha, eu fui negado aqui em crédito e eu quero saber por quê. Por que vocês me negaram? Modelo Black Box, você sabe apenas a saída foi não. Aqui no Shapley-Velos, você sabe que a saída foi não, mas você sabe dizer para ele, olha, pesou a favor da decisão que você trabalha e tem uma renda tal, isso pesou a favor, você mora em tal região, isso pesou a favor, mas o que pesou contra aqui foi que a gente já tinha visto no passado que você foi uma pessoa que não pagou uma conta lá e, não sei, um outro motivo de você morar muito recentemente onde você disse que mora e não tem informações muito anteriores, por exemplo. E aí o cliente entendeu. E isso foi a explicação. Você colocou uma coisa que ele vai aceitar como sendo uma resposta, e para um outro cliente, você roda um modelo pontualmente para aquele cliente e consegue responder o peso para ele também. Então, esse tipo de técnica ajuda pontualmente a você responder perguntas de por que o modelo tomou aquela decisão. Então, no caso, para uma empresa que precisa que um cliente tenha essa resposta, isso atende, e para uma equipe também entender para onde você está indo com o seu modelo também ajuda, na mesma medida, né? Show! Obrigado, Murilo.
Pessoal, para encerrar, né? Sei que a gente está quase na hora aqui, eu vou correr. Mas e agora, né? Como é que a gente fica, né? Poxa, vou usar black box, não vou usar? Esses modelos são preconceituosos, não são? Caramba, tô pessimista, tô otimista, né? E aí tem uma conclusão muito legal. Isso vale depois, quem tiver interesse em ler, ó, a gente vai mandar esse material, tem um link aqui um material que saiu na Harvard Business School, né, sobre, no fundo, uma tese de que se você quer diminuir, né, os vieses, você tem que usar os modelos, né? Porque, por exemplo, imagina você conceder crédito na mão, né? Não, isso é óbvio que aqui é já uma coisa até que não faz o menor sentido, né? Mas imagina a tua capacidade de avaliar se o cara, pô, é bom ou não é, né? Não tem graça, né? Imagina também do ponto de vista de seleção de pessoas, né? A importância dos modelos, né? Então tem casos e casos onde perfis, né, não tão tradicionais, né, entram na seleção dos modelos, né? Então aqui cai um pouco o contrário. Puxa, o selecionador, né, a turma de recrutamento e seleção, vamos dizer assim, tradicional, vou querer só a turma das escolas tais, né, das faculdades top, o cara que fez um intercâmbio, e por aí vai, etc, etc. Então, a cabeça aí em tese, né, do recrutador pode ser um ponto de afunilamento, né? Quer dizer, então, quando você bota o modelo para rodar, ele vai entender outras coisas, né, no mundo ali de informações alimentadas o modelo, pelas quais o modelo foi treinado, para ser bem menos não assim bem menos tradicionalista, né? Quando a gente fala também, né, de crimes, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse caso, né, mas pesquisaram mesmo, em tese é sério. Juízes em Israel e começaram a ver que, pô, o cara quando estava antes do almoço, né, o cara já meio com fome ali, meio já impaciente, as penas eram muito mais duras do que as que eram dadas depois do almoço, né? Aí você fala assim, meu Deus, olha ao que a gente pode estar sujeito, né? E não importa se isso não é comigo, isso é com sei lá quem. Pô, mas todos somos irmãos, né, meu? A dor do cara lá é minha também. A gente também tem que... meu Deus, essa injustiça, né, potencial aqui precisa acabar, né? Então, você vê a importância dos modelos nesse tipo de tomada de decisão, né? Um último exemplo aqui, quando se define os membros do conselho de uma empresa, né? Aqui também, o que vai acontecer se não tiver um modelo para dar uma pressão, vamos chamar, vamos trazer só a turma, né, homens que já foram diretores, né, de grandes empresas, com grande network, geralmente vem a turma de finanças, e caramba, o mundo é a diversidade, né? O mundo agora as 1000 cabeças são melhores para pensar para tudo, né? Isso é uma conquista que não tem volta, né? Então, um outro exemplo, né, de que, puxa, se eu não quero preconceito, eu tenho que ter um modelo, né? Então, o que a gente foi mostrando aí parece então que os modelos são maus, né? São preconceituosos, sexistas. Não. No final, eles ainda são o que a gente tem de melhor, né? E de novo, imagina, quem domina essa tecnologia pesada, né, principalmente esses serviços que a gente usa, né, de reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, essa turma, né, todos as big techs estão arduamente trabalhando para limpar os seus modelos, né? E aí a conclusão, né, e aí a nossa tese aqui é que quanto mais rápido a gente instalar, a gente botar para rodar modelos de machine learning, modelos de inteligência artificial em todos os setores da sociedade, onde se toma decisão que impacta a vida das pessoas, isso vai ser muito melhor, né? Então, assim, entre aspas, né, essa é uma visão nossa aqui, ao mesmo tempo uma bandeira de luta, né? Pô, assim, vamos
E até por isso que a gente está aqui hoje, né, falando, e a gente leva isso aqui para muitas empresas, para instituições de ensino, faculdades e tal, é que temos que formar, né? Há um gap danado de gente nessa área, mas que essas pessoas tenham essa consciência, né? Tendo essa consciência, elas vão ser questionadoras, né, na hora de estar botando esses modelos em produção para que não haja, né, o preconceito ali, o status quo instalado, e, por outro lado, que mais e mais empresas adotem os modelos na sua tomada de decisões. E que aí, óbvio, governos, né, principalmente seria o governo, né, mas vai chegar lá, né, vai chegar lá. Então, essa é a tese, né? Quanto mais modelos, melhor, porque a cabeça das pessoas vão... Assim, imagina, você mudar uma crença. Né? Quem que muda a crença na cabeça do outro? Ninguém. Aquilo vai perpetuar, talvez só numa outra vida, a pessoa vai, né, começando de novo, ela vai ser capaz de pensar diferente. Mas provavelmente, né, o preconceito vai ficar ali por muito tempo. Né? Então, de novo, mais modelos, uma sociedade melhor, mais justa, mais aberta, né? Mais fraterna, que é o que todo mundo espera, que todo mundo quer. Né? E um outro ponto que é importante, que é a gente entender que os modelos, se a gente não tomar cuidado, eles simplesmente são uma ferramenta mais eficaz de manter aquele viés que já existe. Então, se você é preconceituoso, se a sociedade é preconceituosa, e você não toma conta, o machine learning, a inteligência artificial só vai fazer aquilo ficar muito mais enviesado. Se você não souber controlar isso. Então, aqui, ferramentas que a gente precisa ter à mão para explicar, entender e saber se a gente está fazendo errado e corrigir o curso da história, de tudo que a gente já fez. Então, se a gente, como o Marcelo disse, olha, a gente tem a mania de localizou o cara naquela região, eu não dou crédito. Mas você simplesmente está perpetuando um massacre para aquela sociedade que viveu ali. Você não está fazendo nada de novo. Você não está sendo especial porque você está usando a inteligência artificial. Como que usa a inteligência artificial para poder parar de usar esse tipo de viés? Você criando um modelo complexo onde ele não usa mais aquilo como 100% da sua decisão. Ele é só um pedacinho da sua decisão. Então, o modelo complexo, ele tira esse viés. O modelo white box, o modelo mais simples, ele simplesmente diz, ó, mora naquela região, é sim, não mora, é não. E um modelo simples e que você explica é assim. Mas quanto menos você consegue explicar o modelo como ele funciona globalmente, mais a chance dele ser um modelo justo para todos, onde ele está usando uma lógica tão complexa que você não é capaz de dizer como um todo ele toma decisões, mas direcionalmente com aquela pessoa você consegue dizer. Não pode dizer para todos. Então, é a nossa chance, talvez, de como seres humanos aqui poder utilizar essa ferramenta que vai ser explodida para tudo quanto é campo e área de atuação, a gente poder utilizar isso para poder repensar se a gente quer perpetuar a nossa história e em que parte da nossa história a gente quer perpetuar. Legal. Ó, e quem quiser, propaganda final, quem quiser até tiver interesse nesse tema, a gente teve uma conversa incrível com o Raposo, ele é diretor de Data Analytics da B3, e a gente, né, o Murilo estava junto, a gente foi bem legal, né, mergulhar na cabeça dele sobre esses temas, então acho que é uma continuidade legal dessa conversa aqui, esse papo, tá? Esse podcast está disponível em todas as plataformas, né, quem curte podcast. A gente tem o Bancos e Fintechs e tem o IA, né, o Inteligência Artificial Bancos e Fintech, quando a gente faz a junção, né, de um tema de analytics, um tema de dados, um tema de IA com pessoas de bancos, fintechs, né, etc, etc. Então, fica aí a dica, acho que vocês vão gostar. Pessoal, é isso. Eu